Eu já postei aqui no canal alguns vídeos falando sobre a importância de manter as raízes o mais livre possível, a fim da gente conseguir um maior número, né, de raízes saudáveis e um enraizamento ainda mais rápido. Lembre-se sempre, pessoal, que quando a gente coloca muito substrato, aquilo ali mantém, né, uma certa umidade e pode ser que nos períodos mais chuvosos você tenha problemas com o enraizamento. Essa orquídea aqui é uma Phalaenopsis que eu fiz uma muda, né? Vocês podem ver ali o corte que eu fiz nela. Plantei ela num substrato, ela não desenvolveu raízes novas. Ela não perdeu as raízes antigas, né? Se mantiveram todas verdes aí, porém ela só desenvolveu essas raizinhas verdes aqui, super lindinhas, depois que eu deixei ela assim, ó, sem nada de substrato. Vocês podem ver, ó, não tem substrato nenhum dentro desse vasinho e depois que eu fiz isso, o desenvolvimento foi incrível. Esse teste eu fiz há vários meses atrás aí, né, com algumas Phalaenopsis, tive um resultado incrível e super aconselho vocês, lembrando que para fazer isso a gente deve, né, ter uma rega mais frequente, um ambiente com a umidade melhor para você ter um resultado legal. Porque também não adianta você plantar a sua orquídea desse jeito e não molhar. Aí não vai dar certo, né? E aí, em contrapartida, né, quando a gente coloca no substrato, a gente não vê um desenvolvimento tão abundante de raízes quando é igual a gente vê, né, quando a gente deixa ela assim mais livre. Desse jeito aqui, ela vai emitir o máximo de raiz possível para segurar uma boa umidade para a planta e quanto mais raiz, mais saudável, mais forte a planta fica, né? Lógico que com o substrato a sua orquídea vai desenvolver também, não tem problema. Você tem que sempre escolher uma forma, né, que vai secar mais rápido para não ter nenhum tipo de apodrecimento de raiz, nenhum tipo de fungo atacando a planta. Então, assim, o ideal mesmo é deixar a planta com as raízes o mais livre possível, ou sem substrato, ou com o substrato que você preferir, mas em pedaços maiores, evitando ali, né, que as raízes fiquem abafadas por muito tempo. Enfim, essa Phalaenopsis aqui já mostrei para vocês, mas no vídeo de hoje o que eu quero mostrar, gente, é uma orquídea incrível que desenvolveu raiz demais depois que eu tirei ela do vaso, que é a nossa orquídea gigante, né? O Grammatophyllum speciosum, conhecido também como a maior orquídea do mundo. Eu coloquei ele aqui dentro do orquidário porque aqui tem uma umidade melhor e quem acompanha o canal aí vai lembrar, né, que eu simplesmente tirei o vaso dele. Então ele tá simplesmente aí livre, sem nada cobrindo as raízes, continua com o substrato, então esse substrato mantém uma certa umidade, mas nas laterais aqui, ó, tá simplesmente livre, nada cobrindo as raízes. E aí vem a prova, né, concreta de que quando as raízes estão livres, o desenvolvimento é bem melhor, né? Porque tem mais espaço para as raízes desenvolverem, não tem um limite, vamos dizer assim, né? Que vai limitar o crescimento delas. E depois que eu fiz isso aqui, não tem muito tempo, não tem nem um mês que eu tirei o vaso, a bacia dele, né? Aqui a gente já vê algumas raízes, esse brotinho aqui acabou quebrando, né? Mas, ó, aqui a gente já vê um desenvolvimento de raízes, mas vocês vão falar assim, ah, mas são pouquinhas raízes, né? Gente, olha só isso aqui. Depois que eu tirei o vaso dele, olha o tanto de raiz que essa orquídea está desenvolvendo. O dia que eu postei o vídeo mostrando que eu tinha tirado o vaso dele, algumas pessoas falaram, ah, mas essas raízes precisam de ficar cobertas, precisam de substrato. Gente, não precisam. Se a sua orquídea é epífita, né, orquídea que precisa de substrato mesmo, são orquídeas terrestres. Se a sua planta é epífita, ela não precisa necessariamente de substrato. Olha eu embaralhando as palavras aqui. Ela não precisa necessariamente de substrato. Ela precisa de um lugar para que ela consiga se fixar, né? Nesse caso aqui, ela se fixou aí no carvão, que eu plantei há muitos anos atrás. E aí, como eu tirei, né, o vaso, decidi fazer isso aqui, foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque se eu tivesse colocado outro vaso, ia desenvolver, mas ia ficar aquela coisa ainda apertada, ainda abafada, e daqui a um tempo eu ia ter que mexer na planta de novo. Desse jeito não, desse jeito ela vai crescer livre. O tanto que essas raízes quiser desenvolver, ela vai desenvolver. Sem falar que quanto mais raiz a sua orquídea desenvolve, mais umidade ela vai manter. Quando ela fica livre assim, ó,
não vai ter mais umidade mantida aí dentro, umidade excessiva, porque vai passar ventilação, a umidade vai escoar super rápido. Então, uma dica que eu dou, sabe aquela sua orquídea que você já tinha feito o replante, ela tá plantada aí no substrato certo e tudo mais, e quando você foi mexer nela, tinha raiz demais para que ela desenvolveu e não dava mais para mexer nela? Pois é, ao invés de você colocar ela no outro vaso e entupir a planta de substrato, deixa ela livre, tá? Tenta colocar ela em cima de alguma coisa, de uma madeira, alguma coisa, mas faz o teste. Faz esse teste, deixa livre, tira só o vaso que vocês vão ver o resultado. Olha isso. Não é só nesse canto aqui não, ó. Aqui tem esse monte de raízes. Aqui, ó, desenvolvendo mais, tá vendo? Tudo nessas raízes aqui, ó, que a gente olha, tava meio feinha, tá vendo que estão todas vivas ainda e desenvolvendo, ó. Aqui mais raízes, aqui também, ali, ó, do mesmo jeito. Então a planta desenvolveu de uma forma incrível, gente. Olha isso. Olha as raízes aí, ó. Deixa eu dar a volta nele aqui. Olha esse canto aqui. O tanto de ponta de raiz. Ó. Tá vendo? Olha ali as raizinhas novas, verdinhas desenvolvendo. Então, assim, dá super certo, né? Deu super certo, na verdade. Vocês estão vendo aí o resultado, que quem acompanha o canal aí, né, sabe o dia que eu coloquei ele desse jeito. No início eu fiquei meio assim, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Só que com o tempo, eu fui vendo, eu fui percebendo que a planta foi desenvolvendo bem. Olha as formiguinhas aqui no broto, ó. Depois eu tenho que jogar caltrine aqui. Mas, ó, desenvolveu mais esse broto novo, tem esse broto aqui, mais 3 de lá, outro broto saindo aqui. Então, assim, ele tá dando um show de desenvolvimento, né? Um show de enraizamento. Olha isso, esse monte de raiz verde. Isso aqui tá só no início, né? Agora é que ele tá começando a desenvolver essas raizinhas aí. E com o tempo, as próprias raízes da orquídea vai formar o vaso, né, que ela tá plantada. Então a gente não vai precisar colocar mais nada nessa planta. Deixa eu sair desse cantinho aqui. A gente não vai precisar colocar mais nada nessa planta, que ela vai continuar desenvolvendo perfeitamente com as suas raízes livres aí, né? Só com aquela quantidade ali específica de substrato no meio, e dali pra frente ela vai ficar libertada, vamos dizer assim, dos vasos, né? E vai desenvolver bem. Então, assim, foi a primeira experiência que eu fiz em relação a tirar o vaso, deixar o substrato e ver como que é o desenvolvimento. Deu super certo. O plantio sem substrato eu já super aprovei aqui no canal e super indico para vocês. Agora, essa forma aqui, né? Agora que eu tô fazendo o teste, vocês já estão vendo aí os resultados, né? Então, tá muito legal. Depois eu quero fazer com outras orquídeas também. Depois deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês querem que eu faça mais testes assim, deixando a planta sem o vaso, só com o substrato ali ou não? Deixa aí nos comentários, tá? Porque a gente tem esse dendróbium gigante aqui que a gente pode estar tirando o vaso ali dele, ó, e deixar ele livre, sem nada, né? Igual a gente fez com o nosso Grammatophyllum. Mas lembre-se, gente, para fazer isso e não tirar o substrato que tá ali, você tem que ter já plantado a sua orquídea em um substrato que não apodrece, tá bom? Nesse caso, ela tá plantada no carvão. Você pode ter plantado a sua na brita com carvão, né? Então, assim, chegou na sua casa, você tem que replantar primeiro. Você vai tirar o substrato velho, vai replantar num substrato bom, perfeito. Ali você vai deixar a sua planta, vai cuidar dela no vasinho até ela formar uma quantidade de raízes boa, né, para poder formar essa proteção aqui e segurar todo o substrato. Depois que ela enraizou super bem, segurou todo o substrato, aí sim você vai tirar o vaso, né, e deixar livre para que ela desenvolva várias raízes aí, ó, nas laterais, né, e consiga ela mesma produzir o seu próprio vaso, o seu próprio cachepô, vamos dizer assim, utilizando as suas raízes, né? Então fica a dica aí para vocês, tá aí o resultado do enraizamento do nosso Grammatophyllum, da nossa experiência aí sem vaso nenhum, né? E assim, eu amei, tá? Amei demais, o resultado foi incrível, o desenvolvimento tá sendo perfeito, os brotos. Gente, olha a grossura que tá esse brotinho. Olha aquele outro ali.
Então eu percebi um resultado muito legal nele, né, depois que eu fiz isso. Enfim, tá aí, né, para vocês verem, uma planta gigantesca. Olha o tamanho disso, é muito grande. Olha para vocês verem, gente, ó. Eu vou colocar aqui do lado, só para vocês terem uma noção de tamanho. Olha a cadeira perto dele. Olha só. Olha a altura ali das costas ali, né? Do encosto da cadeira perto dessa orquídea. O tamanho que isso é, né? Então, assim, é uma orquídea gigante, realmente incrível. Olha a espessura dos bulbos. E assim, eu tive que ter muita coragem para fazer isso, mas eu já tinha tirado ela da bacia, já tinha tentado colocar num cachepô que eu fiz, não ficou nada legal, ficou horrível. E aí eu falei assim, vou deixar sem nada porque a raiz está segurando o substrato, então vamos ver o que dá. Tá aí o resultado, deu certo. E agora a próxima orquídea que eu quero fazer é esse dendróbio aqui, que já tem muito tempo que ele está plantado aqui e já enraizou bastante no substrato. Olha ali para vocês verem. Então eu acho que é uma boa ideia fazer isso nele, porque as raízes que tem ali já conseguiu segurar todo o substrato. Depois deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça esse teste também no dendróbio para a gente ver como que vai ser o desenvolvimento dele, né? Enfim, gente, é isso. O vídeo de hoje era esse. Queria só mostrar o resultado e falar um pouco mais, né, sobre esse tipo de cultivo aí, sem o vaso, só com as raízes e o substrato. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade do vídeo de hoje. Quem gostou, curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Então ativa o sininho, se inscreva. Aqui eu fiz meio que uma bancadinha, eu dei em falta dando flor, o outro dendróbio ali com florzinha também, né? E nesse cantinho aqui, ó, fiz uma parede com os platycerium, né? E alguns dendróbios. Olha o tanto que ficou legal, ó. Mas enfim, o orquidário aqui ainda tá sendo organizado, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Um beijão, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau, gente.